Demônio. O demônio é, segundo o cristianismo, um anjo que se rebelou contra Deus e que passou a lutar pela perdição da humanidade. Na antiguidade, contudo, o termo tinha outra conotação, referindo-se a um gênio que inspirava os indivíduos tanto para o bem quanto para o mal. Nos contextos judaico e islâmico, a ideia é diversa, até porque não se trata de um ente opositor ao Criador, mas de algumas criaturas a ele subalternas. Na cécia do primeiro contexto, refere-se a um ser imperfeito que foi formado no sexto dia da criação. Para o segundo, os demônios ou jin são seres que coexistem com os seres humanos, sendo dotados de livre-arbítrio e chefiados por Iblis. O termo demônio vem do grego daimon, através do termo latino daemonium. Na maioria das religiões cristãs, os demônios, ou espíritos imundos, são anjos caídos que foram expulsos do terceiro céu à presença de Deus. Apocalipse 12, capítulo 7 e 9. Popularmente, acredita-se que o chefe dos demônios, Lúcifer, era um querubim da guarda ungido segundo o livro de Ezequiel 28 e Isaías 14, capítulo 13 e 14, que ao desejar ser igual a Deus, foi expulso do paraíso. É certo que há passagens na Bíblia que falam de seres caindo do céu, porém não são sobre Satanás. Existem trechos referentes a isso, como no livro de Provérbios 8 e o livro de Jó 38, que mostram que a ideia de anjos que caíram do céu para esta terra se refere a nós pecadores. Se analisarmos os versos de Lucas 19 capítulo 10 e Mateus 9 capítulo 13, podemos ver que somos os que se perderam do reino dos céus por causa dos nossos pecados. Porém, quando foi expulso do céu, a Bíblia nos relata que Lúcifer é conhecido depois da expulsão como Diabo e Satanás, também referido em Apocalipse como o dragão, ou antiga serpente, fazendo uma referência ao livro do Gênesis. Trouxe consigo um terço dos anjos de Deus, relata o livro de Apocalipse 12 capítulo 4. Não encontra-se na Bíblia cristã qualquer referência ao quantitativo de anjos que acompanharam Lúcifer, mas o livro do Apocalipse diz que o número de anjos a serviço do Criador são milhares de milhares e milhões de milhares, como está escrito no livro de Apocalipse 5 capítulo 11. Devido a vários motivos ou simplesmente por submissão religiosa a Satanás, os demônios podem, segundo a crença cristã, possuir alguém, assumindo inclusive o senhorio sobre o corpo desta pessoa, manipulando suas atitudes e palavras e influenciando fortemente os seus pensamentos. Para os cristãos, o único meio eficaz utilizado pelos apóstolos para falir a autoridade de um ou mais demônios sobre uma ou mais pessoas é o nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que, segundo a crença cristã, é um nome sobre todo nome, inclusive o sobrenome dos demônios. O Cristadelfianos. Para os cristadelfianos, os demônios na Bíblia são os deuses dos pagãos, isto é, dos não cristãos e não judeus. Segundo os cristadelfianos, os antigos gregos acreditavam que os espíritos podiam possuir pessoas e que eram os espíritos dos falecidos que tinham subido ao nível de demônios, semideuses que traziam o bem ou o mal à humanidade. Quando alguém não entendia a causa de uma enfermidade, por não haver causa aparente ou por ser uma doença do foro psicológico, a enfermidade era atribuída a demônios. Os cristadelfianos também não acreditam que os anjos possam pecar. Judaísmo. A tradição judaica cunhou a figura de demônio com significado totalmente diverso daquela corrente na tradição cristã. Para o primeiro, os demônios são seres meio humano, meio espírito, criados após o homem, podendo reproduzir-se e ser bons ou maus, mas de natureza incompleta, cujos atos tendem ao caos. O relato do exorcismo. Possuída por 7 demônios. Marta, nome fictício, é espanhola e com 20 anos de idade foi possuída por demônios. Sua mãe a levou para uma sessão de exorcismo com o padre católico José Antônio Fortia em 2002, em uma pequena cidade próxima a Madrid. Toda a sessão de exorcismo foi documentada por José Manuel Vidal, editor da seção de religião do jornal El Mundo, e um dos vaticanistas espanhóis mais respeitados, que foi convidado a assistir ao ritual. O exorcismo foi realizado dentro de uma igreja, com todas as portas e janelas fechadas e trancadas. O exorcista José Antônio Fortia na época tinha 45 anos e muita experiência no ritual. O jornalista conversou com Marta antes do ritual, e ela parecia uma menina normal,
mas sentia dores de cabeça constantes e já havia consultado com diversos médicos diferentes. Nenhum deles apontava razões para tais dores. Foi então que ela pediu ajuda ao padre José Fortia. A igreja possuía um grande altar, uma mesa coberta com uma toalha branca e 6 velas acesas. Atrás, uma grande cruz iluminada. Mal começou o ritual, os primeiros sinais de possessão apareceram. A voz de Marta, que era doce, foi tomada por uma voz grave, masculina, que dizia ofensas e obscenidades. O jornalista documentou um trecho das falas. Hoje é o dia, disse o padre em latim, com um crucifixo na mão. Não. Respondeu uma voz rouca de homem que saiu da garganta de Marta. Saia já, Zabulon. Não. Por que não queres sair? Para servir de testemunho. De quê? De que Satanás existe. O corpo de Marta ficou agitado, com muita força, agitando a cabeça de um lado para o outro, primeiro lentamente, depois muito rápido. A jovem gritava, bufava, urrava, com os olhos totalmente brancos e esbugalhados, arqueava o corpo, cabeça muito forçada para trás. Assustador, relatou o jornalista. O ritual durou cerca de 3 horas. Depois, Marta recobrou a consciência, calmamente colocou os seus brincos que estavam na mesinha de cabeceira e veio falar conosco. Não se lembrava de absolutamente nada do que ocorreu nas 3 horas anteriores. José Antônio Fortia disse que Marta foi possuída por 7 demônios ao todo, durante 5 anos. Ele realizou 16 sessões de exorcismo na menina. A sessão relatada era a 17ª, onde ele expulsou o último que resistia. Marta finalmente ficou livre e passou a viver uma vida normal. É isso aí, galera, espero que tenham gostado, e se gostaram não esquece, deixa o like e compartilha, e se não for inscrito se inscreve porque vai me fazer muito feliz, e até o próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.